Imagina o seguinte: 4 telões gigantes, somando mais de 2.000 metros quadrados de LED, ocupando a esquina mais famosa de São Paulo, Ipiranga com São João. Um investimento que pode passar de 75 milhões de reais em infraestrutura e tecnologia. Em troca disso, a empresa por trás do projeto promete investir 2 milhões de reais por ano, durante 3 anos, em melhorias na região, incluindo a reforma da fachada de uma igreja histórica no centro. A pergunta é inevitável: essa conta faz sentido para a cidade? Ou é um baita negócio privado embrulhado em discurso de requalificação urbana? Hoje, a gente vai destrinchar o projeto apelidado de Times Square Paulistana. Quem está por trás? Quanto custa? Qual é a contrapartida real? E o que está sendo vendido como benefício público? Mas o que é de fato a Times Square Paulistana? Vamos começar pelo básico: o que está sendo proposto? A empresa Fábrica de Bares, dona do Bar Brahma e proponente do projeto Boulevard São João, conseguiu aprovar na Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, CPPU, a instalação de 4 telões de LED no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João. Aquele ponto simbólico do centro de São Paulo, eternizado em música e cartão postal, está sendo transformado em uma espécie de vitrine eletrônica gigante. Esse projeto vem sendo chamado de Times Square Paulistana. Não é à toa. A ideia é justamente criar um polo de grande impacto visual, com telas enormes exibindo conteúdo e publicidade em uma frequência constante. Só que o projeto que foi aprovado agora é bem diferente da primeira versão. A pergunta que não quer calar: como o projeto cresceu de 5 telões médios para 4 gigantes? Na proposta original, enviada em novembro à prefeitura por Caire Aoas, dono da fábrica de bares, a ideia era instalar 5 telões, somando 810 metros quadrados de área de LED, com um orçamento estimado em 39 milhões de reais. Essa já era uma intervenção grande. Mas o que passou na CPPU em 12 de março foi outra coisa. Em vez de 5, agora são 4 telões, só que muito maiores, somando 2.100 metros quadrados de área. Um dos painéis terá sozinho 1.000 metros quadrados. Se a gente pega o custo por metro quadrado da proposta inicial e aplica no novo desenho, só os telões devem girar em torno de 60 milhões de reais. Somando a isso os demais itens de infraestrutura, estrutura metálica, instalações elétricas, sistemas e adequações, o investimento total passa a casa dos 75 milhões de reais. Ou seja, o projeto privado cresceu, a área de publicidade explodiu e o potencial de retorno econômico também. A questão é: o que a cidade recebe em troca dessa Times Square paulistana? Como contrapartida pela autorização de explorar esses 4 telões e uma empana seca, uma grande área de fachada preparada para a publicidade, a fábrica de bares se comprometeu com 2 milhões de reais por ano, ao longo de 3 anos, totalizando 6 milhões de reais. Esse valor não vai entrar no caixa da prefeitura. Ele será aplicado em obras e intervenções na região central. Segundo a proposta, a maior parte vai para a reforma da fachada da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Paissandu, com custo estimado em 1,5 milhão de reais. Também entram na conta restauro do relógio de Stiller, cerca de 54 mil reais, restauro da estátua Mãe Preta, cerca de 26 mil reais, e a compra de bancos para o entorno, somando cerca de 1 milhão de reais. A empresa chegou a sugerir o restauro de outros monumentos e fontes na região, mas o Compresp, o Conselho de Patrimônio Histórico da cidade, recusou essa parte. Lembrando que alguns desses bens já deveriam estar sob responsabilidade da Secretaria de Cultura, e outros nem são tombados. A partir daí, a reforma da fachada da Igreja do Rosário entrou como a principal peça da contrapartida. Na prática, estamos falando de um negócio que pode passar de 75 milhões de reais em investimento privado em mídia, com uma contrapartida de 6 milhões, distribuídos em 3 anos. Essa proporção foi um dos pontos debatidos na CPPU. A comparação com o Morumbi, 6 metros quadrados versus 2.100. Durante a reunião da CPPU, a presidente da comissão, Regina Monteiro, usou um exemplo recente para defender os números. A autorização para o letreiro com a marca BIS no estádio do Morumbi foi aprovada no fim de 2024. Naquele caso, o letreiro tinha cerca de 6 metros quadrados de exposição de marca.
Em troca, a Mondelez se comprometeu a investir 2,3 milhões de reais em melhorias urbanas na região. Basicamente, repintura de ciclovias e poda de árvores. Agora, na esquina da Ipiranga com o São João, a conta é outra. A área publicitária é cerca de 350 vezes maior. E a contrapartida total, de 6 milhões em 3 anos, não chega a ser 3 vezes aquele valor. Ou seja, na comparação direta, quando se olha o espaço de mídia cedido pela cidade e o valor que volta em investimentos urbanos, a sensação é de que o metro quadrado dessa nova vitrine digital do centro está saindo bem mais barato para o operador privado. Essa é uma leitura que tem alimentado parte da crítica. O risco de transformar um espaço icônico da cidade num mega ativo de mídia, com um retorno relativamente modesto para o espaço público. Enfim, o que pode e o que não pode aparecer nos telões. Outro ponto importante do projeto diz respeito ao conteúdo dos telões. Na proposta original, a fábrica de bares sugeriu uma divisão meio a meio, 50% de conteúdo cultural, 50% de publicidade. No texto aprovado pela CPPU, essa proporção mudou. Agora, o compromisso é de 70% de conteúdo cultural ou institucional e apenas 30% de publicidade, com o limite de 10 cotas de patrocínio. Além disso, ficaram estabelecidas algumas restrições. Não poderão ser veiculados conteúdos proibidos por lei ou normas, como pornografia, drogas ilícitas, cigarros, discurso de ódio, fake news, também aveto a anúncios de casas de apostas e anúncios de varejo tradicional, focados em promoção, queima de estoque, liquidação. Em tese, a promessa é que os telões sirvam também como canal de comunicação da prefeitura com a população. Espaço para conteúdo cultural, transmissão de eventos como Fórmula 1, Virada Cultural, Copa do Mundo. Na prática, a discussão é se esse equilíbrio em que conteúdo cultural e publicidade vai se manter ao longo do tempo e como isso vai ser fiscalizado. Agora vamos saber quem aprovou e quem foi contra. O projeto foi aprovado na CPPU por uma margem apertada. 8 votos a favor, 6 votos contra. Um detalhe relevante: os 8 votos a favor vieram de representantes de secretarias municipais, todos em cargos comissionados, ou seja, indicados politicamente. Os 6 votos contra vieram de representantes da sociedade civil. Isso mostra que, do lado do governo municipal, houve uma decisão clara de apoiar o projeto. Do lado das entidades e conselhos que representam a sociedade, houve resistência, preocupação com o impacto na paisagem, na identidade do lugar e na proporcionalidade da contrapartida. Outro ponto levantado nos argumentos da fábrica de bares para defender o projeto, a promessa de aproximar a prefeitura da população, por meio dos telões. A ideia de criar novos fluxos turísticos no centro, mais gente andando a pé na região, e uma requalificação e renovação natural da área. Ao lado disso, circulam propostas associadas, mas que não fazem parte do acordo formal votado pela CPPU, como o fechamento da Avenida São João aos domingos, mudanças no paisagismo e no mobiliário urbano. Essas medidas dependeriam de outras decisões da prefeitura e de outros órgãos. Enfim, o que está em jogo de verdade no centro de São Paulo? Quando a gente junta todas essas peças, o quadro que emerge é menos Times Square e mais uma pergunta incômoda sobre prioridades na política urbana. De um lado, a cidade permite a instalação de um conjunto de telões gigantes, em um ponto de altíssimo valor simbólico e comercial da cidade, com um investimento privado que pode passar de 75 milhões de reais. De outro, recebe 6 milhões em 3 anos, concentrados na reforma de uma fachada histórica, em alguns restauros pontuais e bancos de praça. Tem uma parte positiva, sim, restauração de patrimônio, mobiliário urbano, potencial de animar o centro, criar um novo ponto turístico, usar os telões para eventos e comunicação pública. Mas também tem os riscos. Poluição visual e descaracterização da paisagem histórica do centro, reforço de um modelo em que o espaço público se torna cada vez mais uma vitrine de mídia, e uma contrapartida que, na ponta do lápis, pode ser vista como modesta diante do tamanho do ativo concedido. No limite, o que essa decisão expõe é uma visão de cidade em que a requalificação do centro passa por grandes projetos de imagem, com forte participação de marcas e empreendedores privados,
enquanto as discussões sobre moradia, segurança, serviços públicos e manutenção cotidiana continuam em segundo plano. A Times Square paulistana não é só sobre telão bonito ou feio. Ela é um sintoma de como São Paulo está escolhendo financiar e negociar seu espaço urbano. Quanto vale uma esquina icônica da cidade em metros quadrados de LED? Qual é o preço justo dessa exposição para quem quer transformar o centro em vitrine de mídia? E o que a população recebe de volta, de forma concreta e duradoura? Agora eu quero saber a sua leitura. Você acha que esse acordo vale a pena para a cidade? Faz sentido trocar telões gigantes por uma fachada restaurada e alguns monumentos recuperados? Ou a conta está claramente desequilibrada a favor do negócio privado? Comenta o que você acha, principalmente se você conhece o centro, passa pela Ipiranga com São João ou acompanha a situação do Largo do Paissandu e do entorno. A forma